Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Rios, Theos, Soter. Bem-vindos e bem-vindas à jornada de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e se sentir incrivelmente bem ouvindo séries de mensagens no pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade, conectado, ouvindo aí esta mensagem em sua casa ou em seu local de trabalho ou na rua, em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E nesse momento eu vou compartilhar para você, cutucando o que alguns crentes toleram e a Bíblia reprova. Eu fico imaginando. Eu tenho uma excelente notícia para você. Cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia, a Palavra de Deus, reprova. Será um treinamento para você. Você já imaginou isso? Essa palavra vai inspirar e criar conexões profundas. E eu garanto que você vai ter uma experiência profunda. A voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, vai fazer um diagnóstico da sua situação e padrões cerebrais. Você vai receber somente conteúdos absolutamente relevantes, de acordo não só com as suas necessidades, mas com o seu perfil. Você vai receber o conteúdo e significado de acordo com o seu perfil, bem como recomendações específicas para o seu caso. Em essência, você terá todas as vantagens de fazer parte desse processo terapêutico na jornada terapêutica de capelania evangélica. E ainda mais, o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, para gerar novos padrões. Você vai encontrar esses padrões
ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Estou certo que essas cutucadas da Palavra de Deus, a Bíblia, vai abrir os seus olhos espirituais e será de grande proveito para a sua saúde emocional, mental e espiritual. Eu continuo imaginando alguns cristãos que pensam que nasceram de novo em Jesus Cristo, mas as atitudes e as ações dizem o contrário. Estão andando não do modo digno do Evangelho de Cristo, mas estão andando e continuando andando nas obras da carne e em ódios, calúnias e raiz de amargura. A Igreja de Jesus Cristo e os Teosóter tem uma regra para sua orientação. A palavra grega para regra é cânon, que significa uma vara de medir ou régua. Era a medida padrão do carpinteiro. A Igreja de Jesus Cristo e os Teosóter tem uma regra pela qual se orientar. É o cânon da Escritura, a doutrina dos apóstolos, a doutrina da cruz de Jesus Cristo e os Teosóter. Essa é a regra pela qual a Igreja de Jesus Cristo deve andar e continuamente julgar-se e reformar-se. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra cânon, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre todo o Israel de Teós. Gálatas 6:16. Coloque a Bíblia em sua mente. Você está ouvindo, cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Na jornada terapêutica de capelania evangélica, quero que se lembre disso. Quem sai com júbilo, semeando nas obras da carne, voltará chorando de mãos vazias. O cristão sem os princípios e os padrões da palavra de Deus, a Bíblia, causa vexame e vergonha. Jesus Cristo e os Teosóter salvou o homem a fim de seu Kyrios e para livrá-lo do egoísmo e orientá-lo a uma vida abundante no caminho da santificação. Quero que pense nisso. No momento que Jesus Cristo e os Teosóter encontra alguém que está fielmente pregando o Evangelho, ele, o Kyrios, faz um desafio a muitos intocáveis dentro da igreja. Eu vou tocar neles com a pregação de minha palavra
e de sua vida, capelão e pastor. Prega contra o materialismo que está tomando conta da igreja. Existem homens que amam mais o dinheiro do que a mim. Prega contra as falsas religiões. Há pessoas dentro da igreja que são membros de sociedade secreta, como a maçonaria, e ainda praticam o espiritismo. Prega contra a imoralidade. É uma vergonha a libertinagem existente entre os que se chamam pelo meu nome. Prega contra a insubordinação, orgulho, malícia, calúnias, bajulações, lisonjas, blasfêmias, iras, raiz de amargura. Há pessoas dentro da igreja com esses hábitos e padrões cerebrais. Tens de acabar com isso para fazer a minha obra. Quero que pense nisso. Mas alguns pregadores acharam essa medida muito drástica. Iria criar muitas inimizades e resolveu fazer vista grossa e não mencionar tais coisas nas suas mensagens. Aquela não era a hora de apontar os males e criar divisões. Era a hora de unir as forças. E os membros da igreja, vendo a sua simpatia e compreensão, mudou o seu nome de homem de Deus para o líder amigão. Intimidado por causa de dinheiro, posição ou influência, o pastor ou capelão preferiu aguentar o mau cheiro, a podridão e o pecado na igreja do que enfrentar o problema e fazer uma limpeza e tocar nos intocáveis na igreja. Os homens de Deus, os homens que Deus colocou em sua lista de heróis da fé no livro de Hebreus, não eram assim. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição em seu cérebro de uma vez por todas. Os homens que Deus colocou em sua lista de heróis da fé no livro de Hebreus não eram assim. Denunciar o pecado até com risco de vida. Quero que se lembre do profeta Natã. Natã enfrentou o grande rei Davi, denunciando sua imoralidade. Quero que se lembre de João o Batista, primo de Jesus Cristo. João o Batista fez o mesmo com Herodes e pagou com a própria vida, perdeu a cabeça. Os apóstolos, o apóstolos Petros denunciou o pecado dos fariseus e foi preso. O apóstolo Paulo denunciou o pecado de idolatria em Listra e foi apedrejado.
Jesus Cristo Zios Theosote denunciou o pecado dos líderes religiosos, fariseus e escribas e foi crucificado. Quando o sumo sacerdote Azarias denunciou o pecado do rei Uzias, e este não se arrependeu e entrou na casa de Deus, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Você está ouvindo a fase 5 da jornada terapêutica de capelania evangélica, no seguinte significado: cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia, a palavra de Deus, reprova. Não havia nenhum intocável para esses homens de Deus. Hoje, parece que chegamos à conclusão de que é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Alguns pregadores preferem ficar quietos e salvar a própria pele. O propósito disso é deixar a igreja como está. O homem de Deus precisa agir. Deus deseja que sua casa seja uma casa limpa. O pecado, quando arraigado e tolerado na igreja, acaba por destruí-la e trazer vergonha e vexame. É necessário tomar medidas para retirar a sujeira. Caso contrário, a sujeira tomará conta da igreja. Ou tocamos neles, esses crentes intocáveis, ou eles tocam a igreja à derrota, à vergonha, ao vexame, a fechar as portas. Precisamos tocar os intocáveis, esses crentes que estão dando lugar ao diabolos. Precisamos limpar a casa de Deus, caso contrário, só nos restará vergonha, vexame e desonra. Você está ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de capelania evangélica, fase 5, cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia reprova. A liberdade cristã não é uma chancela para destruir o próximo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5, versículo 15, diz o apóstolo Paulo. Somos livres para amar e servir uns aos outros, e não para devorar e destruir uns aos outros. Nas igrejas da Galácia, os dois extremos, os legalistas e os libertinos, destruíram a comunhão cristã. Os dois verbos gregos de em Gálatas 5,15, daknon, morder, e katestio, devorar, sugerem animais selvagens engajados em uma luta mortal. Desse modo, a força da alma e saúde do corpo, o caráter e os recursos são consumidos por lutas e intrigas na igreja. Devemos agir como irmãos e não como feras ou cães e gatos, sempre envolvidos em conflitos. É o Espírito da vida que habita em nós
e não instinto de morte. Morder e devorar são atos destrutivos, uma conduta mais apropriada a animais selvagens do que a irmãos em Jesus Cristo Osiós Teós Soter. O apóstolo Paulo pensa numa alcateia de animais selvagens precipitando-se cada um contra a garganta do outro. É uma representação viva não só da desordem total, como da mútua destruição. Quero que pense nisso. A pregação da verdade teológica passa a ser vista por alguns crentes intocáveis como afronta, tornando-se inimigos do pastor por este lhes pregar a verdade teológica. Esses falsos crentes, falsos mestres, atacaram o apóstolo Paulo com o propósito de desacreditá-lo. Isso ainda acontece na igreja contemporânea. Os falsos mestres, os falsos crentes, os intocáveis, esquecem, entretanto, que uma coisa que Deus não tolera é o toque contra seus ungidos. A verdade, porém, que fere a consciência é o remédio que traz cura, mas o bálsamo da mentira é o veneno que mata. Calvino diz que a verdade nunca é detestável, exceto em face da perversidade e malícia daqueles que não suportam ouvi-la. E há muitos crentes na igreja que não suportam ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no sentido de confrontação de pecados. O ódio pela verdade transforma amigos em inimigos. Quando os Gálatas, ou os crentes gálatas, reconheceram a autoridade apostólica de Paulo, eles o trataram como um anjo de Deus conforme Christos. Porém, quando não gostaram da mensagem do apóstolo Paulo, tornaram-se inimigos dele. Isso acontece ainda nos dias de hoje. A autoridade de um pastor não acaba quando ele começa a ensinar verdades impopulares. O pregador não pode ser seletivo na pregação da doutrina apostólica do Novo Testamento. Os pastores de Jesus Cristo Osiós Teós Soter têm autoridade em tudo o que ensina na palavra de Deus, a Bíblia, quer você goste, quer não. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica no seguinte significado: cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia reprova. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Alguns crentes preferem ser bajulados a serem confrontados pela verdade e voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Cuidado com os crentes que não são cheios do Espírito Santo e estão dando lugar ao diabolos. Eles irão encher a mente de outros de elogios,
lisonjas e bajulações. Seus encômios não são sinceros. Esses crentes que não estão cheios ou se enchendo do Espírito Santo, mas dando lugar ao diabolos, usam palavras hipócritas. O estratagema comum do diabolos é esse: ao produzirem nas pessoas um desgosto por seu pastor, esperam depois atraí-las para si mesmas e, deposto o rival, o diabolos assume o seu lugar. Aqui agora, fique de olho nos pecados que Deus abomina. Em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6,16. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6,17. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Provérbios 6,18. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6,19. Mude o pensamento, mude o comportamento. A palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição em seu cérebro de uma vez por todas. Se prepare. Essa lista de pecados do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 19, pode ser comparada àquela registrada no livro de Romanos e 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui, entretanto, o escritor sagrado acrescenta o fato de que Deus aborrece a esses pecados. Quer saber quais pecados são esses? Se prepare, ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Primeiro, a soberba. Os olhos altivos se referem a alguém que se julga melhor do que os outros e olha os demais de cima para baixo. Segundo lugar, a mentira. A mentira é a omissão, a negação ou adulteração da verdade com o propósito de enganar as pessoas. O diabolos é o pai da mentira. Terceiro, a violência. As mãos que derramam sangue inocente são uma descrição de alguém que fere, saqueia e mata por maldade ou ganância. Trata-se da violência que oprime, mesmo quando o outro não lhe oferece resistência. Quarto, a maldade de coração. Há pessoas que usam toda a sua capacidade mental para tramar e urdir o mal contra o próximo. Elas fazem do coração o laboratório da iniquidade, opressão e violência contra o próximo. Quinto, a crueldade. Os pés que se apressam a correr para o mal se referem àqueles que não apenas concebem projetos iníquos, mas têm pressa para executá-los. Seu prazer é roubar, matar e destruir.
E quem inspira tais pessoas nesse sentido é o diabolos. Sexto, o falso testemunho. Esse é o pecado de inverter intencionalmente as coisas para que o culpado seja tido como inocente e o inocente como culpado. Diz respeito à pessoa que vem de sua consciência e por conveniência se presta à vergonhosa função de coibir o bem e promover o mal. A esses pecados a alma de Deus aborrece. O pecado que Deus mais abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6,19. Na lista dos pecados a que Deus aborrece, o escritor sagrado destaca um a qual a alma de Deus abomina. Esse é o pecado mais ignominioso aos olhos de Deus. Quer saber que pecado é esse? O pecado da intriga, ou seja, aquele que semeia contendas entre irmãos. Seu maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus e ao próximo. Jogar uma pessoa contra outra é o pecado que a alma de Deus mais abomina. Se o indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, então os que promovem contendas entre irmãos são objeto do maior desgosto de Deus. Nada fere mais o coração de Deus, a alma de Deus, do que uma pessoa viver causando intrigas, promovendo desavenças e provocando contendas e calúnias entre irmãos. Deus não tem prazer naquele que vive semeando contendas e calúnias. A alma de Deus abomina o pecado da intriga. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica, no seguinte significado: cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. Quer ouvir mais? Em segundo lugar, os pecados religiosos, idolatria, feitiçarias, Gálatas 5:20. Esses dois pecados falam de ofensa a Deus, pois são uma perversão do culto a Deus. Se idolatria é o impudente culto prestado a outros deuses, feitiçarias é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Idolatria. A palavra grega idolatria, traduzida por idolatria, refere-se à adoração de deuses feitos por mãos do homem. É o pecado no qual as coisas materiais chegam a ocupar o lugar de Deus. Idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. Chegam a ocupar o lugar de Deus. Ouça agora, feitiçarias. A palavra grega farmakeia, traduzida por feitiçarias, significa uso de remédios ou drogas. O termo ainda significa o uso de drogas com propósitos mágicos.
A linha divisória entre a medicina e a magia não era muito nítida naqueles dias, como continua ocorrendo em muitas culturas tribais hoje em dia. Em terceiro lugar, os pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Gálatas 5:20. Invejas, Gálatas 5:21. Esses 8 pecados envolvem transgressões ligadas aos relacionamentos. Ouça, inimizade é uma atitude mental que provoca e afronta outras pessoas. Porfias e ciúmes referem-se a rivalidades. As iras são acessos de raiva e as discórdias dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Dissensões e facções são termos análogos. O primeiro sugere divisão e o segundo rompimentos causados por um espírito partidário. As invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros não têm. Vou analisar em detalhes esses termos. Inimizades. A palavra grega traduzida por inimizade significa hostilidade, animosidade. Trata-se daquele sentimento hostil nutrido por longo tempo que se enraiza no coração. A ideia é de um homem que se caracteriza pela hostilidade para com o seu semelhante. É o oposto do amor. Porfias, a palavra grega eris, traduzida por porfias, significa lutas, discórdias, contendas, querelas. Traz a ideia de alguém que luta contra a pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa, como posição, promoção, bens, honra, reconhecimento. É a rivalidade por recompensa. Ciúmes, a palavra grega zelos, traduzida por ciúmes, significa querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Pode ser tanto coisas materiais, quanto reconhecimento, honra ou posição social. Implica entristecer-se não apenas porque não se tem algo, mas porque outra pessoa o tem. Iras, a palavra grega timos, traduzida por iras, significa arder em ira ou ter indignação. Trata-se de um temperamento violento e explosivo presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam destempero emocional. A palavra grega timos, ira, não é tanto um ódio que perdura quanto uma cólera que se inflama e se apaga no momento. Ouça agora discórdias. A palavra grega eritheia, traduzida por discórdias, significa conflitos, lutas, contendas. Trata-se de um espírito partidário e tendencioso. Descreve a pessoa que busca um cargo ou posição não para servir ao próximo, mas para auferir proveito próprio. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica
no seguinte significado: cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia reprova. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Dissensões. A palavra dissostasia, traduzida por dissensões, significa sedição, rebelião e ainda mais posicionar-se uns contra os outros. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não no que é dos outros. Ouça agora facções. A palavra grega aireses, traduzida por facções, significa heresias, a rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo, a Escritura e a Igreja. Envolve abraçar crenças sem o respeito da verdade. É muito provável que o apóstolo Paulo tenha usado o termo com referência aos elementos divisores na igreja que desembocaram em grupos ou seitas. Tais grupos exclusivos ou panelinhas fragmentaram a igreja, aos Gálatas. E é mais que natural que esses grupos se considerem certos e todos os outros errados. O apóstolo Paulo condenou semelhante sectarismo, taxando de obras da carne. Ouça agora invejas. A palavra grega phitnos, traduzida por invejas, vai além de ciúmes. É o espírito que deseja não somente as coisas que pertencem aos outros, mas se entristece pelo fato de outras pessoas possuírem essas coisas. Os invejosos, phitonos, não apenas desejam o que pertence aos outros, mas anseiam o que os outros sofram por perder essas coisas. Trata-se das pessoas que se alegram com a tristeza dos outros. Não é tanto o desejo de ter as coisas, mas o desejo de que os outros o percam. É entristecer-se por algum bem alheio. Eurípides chamou a inveja de a maior enfermidade entre os homens. Há muitos crentes enfermos porque estão sendo invejosos. Os salvos em Jesus Cristo e os Theosote vivem de forma coerente em relação a Deus. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Se o Espírito Santo habita em nós e em nós produz seu fruto, precisamos agora andar no Espírito Santo. Não pode existir inconsistências em nossa vida cristã. O verbo grego estoicheio, andemos, significa ficar numa fila, caminhar em linha reta, comportar-se adequadamente. Você sabia a palavra grega estoicheio, andemos, era usada para o movimento numa linha definida como uma formação militar ou numa dança. O tempo presente aponta para a ação habitual contínua. O apóstolo Paulo fala de duas experiências distintas: andar no Espírito, Gálatas 5, 16 e 25, ser guiado pelo Espírito, Gálatas 5, 18.
Há uma diferença clara entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito, pois a primeira expressão está na voz passiva e a segunda na ativa. É o Espírito Santo quem guia, mas quem anda somos nós. Essa semana ou esse dia você andou ou está andando no Espírito Santo? Os salvos em Jesus Cristo e Theosote vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:26. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de capelania evangélica, fase 5, do seguinte tema: cutucando o que os crentes toleram e a palavra de Deus, a Bíblia, reprova. A palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição em seu cérebro uma vez por todas. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e muitos benefícios advirão a você. Você vai gostar do resultado. O orgulho e a inveja são obras da carne e não fruto do Espírito Santo. Esses pecados são, portanto, incompatíveis na vida do salvo em Jesus Cristo Theosote. Como você está enxergando ou enxerga a sua vida cristã? Na carne ou no Espírito? Quero que pense nisso. Dos muitos males existentes em nossa sociedade e particularmente na igreja, a ambição é a mãe de todos eles. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a nos precavermos desse erro, pois a kenodoxos, vanglória, nada mais é do que ambição ou anelo por honras, por meio dos quais cada pessoa deseja exceder as demais. A palavra kenodoxos, vanglória, refere-se a uma pessoa que sabe como tentar conseguir um respeito ao que não faz jus e demonstra por suas ações conversa fiada, vanglória e ambição. Entre os cristãos, aquele que deseja glória humana se aparta da verdadeira glória. Entre os cristãos, aquele que deseja glória humana se aparta da verdadeira glória. Não é lícito nos gloriarmos, exceto em Deus. Qualquer tipo de glória é pura vaidade. Provocar uns aos outros e ter inveja um dos outros são atitudes filhas da ambição. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso na jornada terapêutica de capelania evangélica, fase 5, cutucando o que os crentes toleram e a Bíblia reprova? Você está andando nas obras da carne ou está andando no Espírito Santo? Quero saber sua resposta. Você agora deseja entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente e entregue sua alma para Jesus Cristo enquanto você ainda tem oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus e ainda mais enquanto
ainda respira o ar da graça de Deus e a vida aí em seu corpo. Quero que pense nisso.